Portanto, o próximo orador é o professor Heitor Alvelos, é professor da Faculdade de Belas Artes e que nos vem, assim admito, inquietar. Se não nos inquietares, também não te importes, Heitor. O importante é estarmos em discussão. Não tens que ter essa obrigação de nos inquietar sempre. Com certeza. Tens a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Adérito, pelo amável convite e também, naturalmente, a toda a equipa de SIAC, a ação em particular. Só um momento que, nestas alturas, o telefone decide sempre tocar. Está controlado. Muito obrigado, então. É um prazer estar aqui uma vez mais. De facto, os desafios que o SIAC me tem lançado são sempre prontamente acolhidos, porque encontro aqui sempre um espaço muito fértil de reflexão e, enfim, de problematização de territórios comuns. Agradeço também ao Carlos, desde logo, a apresentação que realizou, porque, como é tradicional dizer, simplifica-me aqui a vida numa série de questões de base, nomeadamente estes dilemas entre o design e a investigação em design e até que ponto é que eles coincidem. Eu, desde logo, subscrevo na íntegra tudo o que o Carlos nos trouxe aqui. Gostaria, no entanto, de trazer, eventualmente, outras perspectivas que não se baseiam tanto em questões, digamos, parametrizáveis segundo modelos quantitativos, mas são mais testemunhos de percursos etnográficos e, como tal, fundamentalmente mais contextuais. Veremos de que forma é que também nos podemos encontrar e cruzar pelo meio. Eu, Adérito, vou então tentar partilhar o ecrã. Digam-me, por favor, se estão a ver e se, neste momento, Estamos a estão a ver, ver o sim. primeiro Sim, slide. estamos a ver. Ok. Pronto. Portanto, o que temos aqui, da minha parte, é uma comunicação que eu decidi intitular de Conhecimento, Desenvolvimento e Incerteza, na medida em que considero que, não esgotando o mapa de vocações que a investigação em design enfrenta nos dias que correm, ainda assim são 3 territórios-chave. O primeiro, desde logo, relativamente ao que o próprio Carlos referiu como sendo o ponto nevrálgico, que acaba por distinguir a prática do design da investigação, dado que a investigação tem, por natureza, este imperativo de produção de conhecimento e, até certo ponto, não é, da replicabilidade e continuidade desse conhecimento. Partilho também, relativamente ao que o Carlos apresentou, esta dificuldade que enfrentamos nos dias que correm relativamente à fixação de um território que se possa considerar endémico, quer ao design como prática, quer ao design como território científico emergente. É de facto um desafio complexo e é um desafio complexo mais ainda quando todos os desafios que são atribuídos ao design se situam em grande parte nos dias que correm a um nível supratutelar a nível estratégico. Encontramos, como sabemos, como parte das agendas internacionais, europeias, inclusivamente com regularidade o emergir do termo design como um termo-chave naquilo que é uma estratégia de desenvolvimento. O curioso, argumento eu, é que poucas vezes somos dados a clarificar o que é que nesse diálogo estratégico a uma macroescala se entende efetivamente por design e está contido nessa palavra. E aqui, de facto, encontramos um problema. O problema é esse que é muito provavelmente transportável para a investigação em design, não fora eu defender um modelo no qual considero que esta ambivalência do termo design poderá ser-nos útil quando falamos de investigação. Precisamente por ser uma área emergente, com uma tradição recente. No meu entender, existe na investigação em design nos dias que correm um dever que permanece, um dever recíproco de multidisciplinaridade. Por um lado, observando disciplinas complementares e testando e adotando modelos e metodologias oriundas dessas outras disciplinas. Por outro lado, também provando-se a essas outras disciplinas como uma mais-valia efetiva. Posto desta forma, o desafio parece simples, mas complica-se evidentemente no terreno quando, como sabemos, a multidisciplinaridade é um daqueles termos que todos defendemos e apoiamos, mas que na prática encontra por vezes enormes dificuldades em se implementar.
nomeadamente porque nem sempre é simples colocar disciplinas distintas a falar entre si, porque têm linguagens distintas e concepções distintas da realidade e do conhecimento e da sua própria comunicabilidade. Parece-me, portanto, que é aqui que o design poderá também provar-se como uma mais-valia. Mas atrevo-me a dizer que terão de ser os investigadores em design a fazê-lo, porque dificilmente quem habita um outro território disciplinar se aperceberá das mais-valias potenciais, a menos que elas sejam devidamente provadas e fundamentadas. Vamos então aos territórios vocacionais, depois desta breve introdução, começando então por falar um pouco mais de conhecimento, desta vocação maior, central, que é a vocação da ciência. E aqui saliento que quando falamos da produção de conhecimento em nome do design, falamos de ciência, mas também falamos de educação. Também como disciplina a nível académico, o design tem ocupado um território muito peculiar, porque na sua história emergiu em grande parte como disciplina periférica ou subsidiária de outras, das engenharias, das artes ou, inclusivamente, das estéticas ou da história. E, portanto, será legítimo também colocar a mesma questão relativamente à educação. De que forma é que nós podemos encontrar uma educação em design que se cumpra enquanto território próprio, mas que simultaneamente continue a cumprir o seu papel complementar e a sua mais-valia enquanto promessa. Trago, portanto, exemplos de preocupações recentes que se têm consubstanciado em projetos. Por um lado, este projeto que temos em mãos, quando digo temos no plural, falo do nosso grupo de investigação, Unexpected Media Lab, pertencente ao ID+, Instituto de Investigação em Design, Mídia e Cultura. Por um lado, este projeto que advoga que as tradições em design, sendo diversas, dependendo do seu contexto, deverão reverter para formulações curriculares, para consolidações patrimoniais e para localizações estratégicas de formas fundamentalmente distintas. Simultaneamente, advogamos também que podemos estar a incorrer em potenciais equívocos quando observamos determinados paradigmas que nos são apresentados na contemporaneidade no que diz respeito à própria prática do design e ao seu transporte para a funcionalidade, quando os recebemos como modelos universais, esquecendo precisamente esta dimensão contextual que pode por vezes ser muito mais decisiva. Por isso mesmo, coloco as minhas reservas relativamente a uma palavra frequente nos dias que correm, que é a palavra empatia, muito utilizada em determinados paradigmas adstritos ao design contemporâneo. E pergunto se esta palavra empatia não acaba por ser uma espécie de presunção de uma hierarquia tácita na qual o designer chega aos contextos nos quais pretende intervir e, desde logo, se reveste a si próprio de uma superioridade relativamente à leitura de situação. É aqui que me parece que, mais uma vez, nós podemos e devemos cruzar o design e a ciência, compreendendo que o modelo etnográfico será provavelmente muito mais válido e muito mais consequente. A humildade que o designer e que o investigador em design necessitam de cultivar perante contextos onde, pretendendo intervir, necessitam, antes de mais, de serem compreendidos na profundidade. Uma outra frente de investigação, falando ainda de conhecimento, é de alguma forma complementar à anterior, mas expande-a em termos de escala. Enfrentamos, nos dias que correm, como sabemos, um momento histórico particularmente interessante, em que todos parecemos tomar uma consciência acrescida e até algo súbita de que as narrativas históricas que nos têm acompanhado têm sido fortemente exclusivas, e exclusivas no sentido original da palavra, que excluem, que têm excluído. E por isso nos parece também importante que o design realize o seu próprio exercício de autoobservação, reconhecendo, antes de mais, as pistas contextuais que referi anteriormente, os cruzamentos disciplinares na especificidade em cada ecossistema, mas igualmente reconhecendo que
muitos dos seus protagonistas não estão inscritos na história à altura do seu real contributo. E assim estamos em processo de criação de uma rede que pretendemos venha a ser global, que explora em primeira instância esta convicção de que a história do design, a narrativa do design, necessitam, antes de mais, de ser reconhecidas a escalas microscópicas, locais, para depois sim se poderem revestir de componentes dinâmicas e complementares. Aqui também uma palavra que o Carlos utilizou e que me parece evidentemente muito apropriada, que é a palavra complexidade, inevitavelmente. Mas mais do que um processo de simplificação, em contextos como este, o que me parece importante é sermos capazes de compreender que determinados objetivos, na sua complexidade, só podem ser abarcados numa escala e num horizonte temporal mais alargados. Não é, evidentemente, de uma solução instantânea que estamos a falar aqui. Passando à segunda vocação que proponho, a vocação de desenvolvimento, que é desde logo a vocação do design, também, como sabemos, e tem sido também bem explicada pelo Carlos, e que eu desdobro aqui em 3 modos. O primeiro, da viabilização, o segundo, da capacitação e o terceiro, da hibridização. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplos, então, de frentes em que tenho estado envolvido recentemente, conhecemos ou conheceremos o projeto da Comissão Europeia, da nova Bauhaus Europeia, no âmbito do qual eu coautorei um manifesto que pretende ecoar ante o território europeu e possivelmente e desejavelmente para além desse mesmo território, a partir deste mote do mar. E este mote do mar pareceu-nos importante, antes de mais, porque é um mote transgeográfico, que desde logo trata de exemplificar de forma viva e inequívoca que, quando falamos deste tipo de desafios de reinvenção das propostas de teor ambiental e do zelar pela própria sustentabilidade do planeta que habitamos, não podemos, obviamente, ficar constrangidos perante determinado tipo de localizações territoriais e políticas adstritas. Por isso nos parece que o mar, sendo literalmente um património comum, é também a melhor das metáforas para esta necessidade de podermos construir algo de um modo fluido e de um modo de alguma maneira que se constitui de alguma forma como antítese àquilo que são determinadas agendas pré-determinadas. E aqui atrevo-me a dizer que o manifesto que coautorei é também uma tentativa de resposta e de complemento, por um lado, à agenda de economia circular, que falando de sustentabilidade se esquece por vezes de retroceder e observar o saber fazer que já é património, e da mesma forma uma resposta e um complemento a agendas de uma transição digital que nos surge às vezes como uma espécie de determinista ou como uma espécie de dogma determinista relativamente àquilo que o futuro tem de ser. Falaremos um pouco mais sobre esta questão um pouco mais adiante nesta apresentação. Falando ainda de desenvolvimento, falo também então da capacitação que tem vindo a ocorrer num projeto europeu do qual o nosso centro tem feito parte e que pretende criar uma rede europeia de capacitação de estudantes em artes e humanidades para o empreendedorismo. Eu, de alguma forma, ligaria este projeto a um dos pontos que apresentei no início, quando referia esta necessidade de pensarmos, antes de mais, que as nossas disciplinas não têm o direito adstrito, intrínseco, de serem evidentes para outros. E por isso, se as artes e as humanidades, onde o design se tem vindo a incluir, podem e devem efetivamente contribuir para determinadas necessidades de desenvolvimento, cabe-nos a nós, antes de mais, cultivar e apresentar as mais-valias que nos é possível oferecer. Em terceiro lugar, o conceito de hibridização. Temos trabalhado numa série de projetos piloto na área do design com empresas locais, associações de artesania
e que nos trazem e têm trazido desafios interessantes a partir do momento em que nós realizamos de forma muitas vezes até intuitiva. Lá está a importância, não é, da fenomenologia, da etnografia, aquilo que nós intitulamos de encontros improváveis de saber fazer. Neste caso, juntamos uma associação de tecedeiras de um tipo de tecelagem milenar chamado almalaguês, da zona de Coimbra. Juntamos estas tecedeiras com uma fábrica de sapatilhas da zona industrial de São João da Madeira, que se encontrava em dificuldades financeiras. E juntando estes saberes, foi-nos possível criar um conjunto de protótipos para aquilo que pode vir a ser um produto que, para todos os efeitos, será um produto revolucionário no mercado. De uma forma mais especulativa, mas não menos improvável, trabalhamos também com produtores locais de azulejos, na evidência de que as fábricas de azulejos tradicionais, entretanto, faliram, mas encontrando nestes produtores locais um foco de resistência relativamente àquilo que é uma prática comum e que tem vindo, inclusivamente, a ser vandalizada por via de um turismo voraz que compra azulejos arrancados literalmente às fachadas para serem vendidos por preços exorbitantes como objetos turísticos. Com estas associações temos procurado outras vias possíveis e, neste caso, a produção de novos tipos de estéticas, mas também de novos tipos de mensagens. O que temos aqui é um protótipo de um azulejo que representa um nome próprio em código binário. Cada uma destas linhas verticais é uma letra e cada uma destas letras forma um nome. Quem sabe se por via desta abordagem quase lúdica, seguramente intuitiva, não podemos também encontrar aqui cruzamentos mais do que pertinentes e inclusivamente mais tangíveis do que se calhar poderíamos imaginar entre o design, a artesania e as artes digitais, porque estes são azulejos digitais. Passando então à terceira vocação que eu vos trago, que é talvez a mais complexa, porque é uma vocação nova e pela sua própria natureza é uma vocação difícil de definir e de fixar. A vocação da incerteza, na medida em que, como sabemos, vivemos tempos voláteis, na medida em que muito do que se está a passar nos dias que correm a nível global, mas também local, nos apresenta desafios inéditos, em alguns dos casos desafios que não imaginávamos sequer vir a enfrentar na nossa vida. É verdade que a incerteza é, desde logo, intrinsecamente, uma condição de qualquer contemporaneidade. Mas a minha convicção é de que, se este é o nosso tempo, é esta a incerteza que precisamos de enfrentar. Para traduzir esta vocação de uma forma mais tangível, apresento em primeiro lugar este conceito de mediação, mais prontamente associado ao tal laboratório para os mídia inesperados que temos vindo a implementar e do qual temos vindo a cuidar na última década. Este laboratório pretende reconsiderar as dinâmicas que são estabelecidas entre os mídia contemporâneos e as heranças analógicas que muitas vezes se constituem em dead media, mídia obsoletos. Falamos assim de uma missão e de um conjunto de 3 objetivos que podem ler neste slide. E como é que o fazemos? Antes de mais, compreendendo que os termos que usamos são eles próprios dotados de significação essa que vai oscilando e que nos pode levar tanto para territórios de escrutínio que realizamos a nível pessoal, quando procuramos aquilo que pode estar contido num tema de formas mais expandidas, como eu faço aqui, pode também corresponder ao exercício contrário. A fixação prematura e redutora de determinados termos que passam a significar uma coisa e uma coisa só. O mesmo exercício realizado em relação ao outro termo no nosso laboratório, mídia inesperados. O inesperado podem ser cenários
inesperados, podem ser consequências inesperadas de determinados usos, neste caso, por exemplo, o uso da tecnologia, mas pode também ser um conjunto de oportunidades que surgem. Nesta ressignificação, temos, obviamente, o design como um agente fundamental. E a própria investigação em design como um espaço onde esta ressignificação pode ser ensaiada e reconhecida como mais-valia. Voltando à fábrica de sapatilhas de que falávamos há pouco, temos ensaiado também um conjunto de sistemas de comunicação nos quais os objetos produzidos na fábrica são protagonizados na sua comunicação pelos próprios fazedores. Há aqui um desafio que é da ordem semântica, mas que reorienta esta própria palavra, que para nós é uma palavra-chave dos estudos que temos feito, que é a palavra valor. Palavra valor que está, argumentamos frequentemente nos dias que correm, reduzida a determinado tipo de agendas de teor económico, financeiro, e que precisa de ser recuperada para um discurso que se revê em outras perspectivas, como esta da nossa própria atribuição de valor a partir do momento em que participamos da autoria de algo. Um exemplo dramaticamente diferente de uma outra área, mas que ainda assim ilustra também estes processos de ressignificação, os quais eu argumento devemos estar atentos. Uma marca de telemóveis que há uns poucos anos, não muitos, declarava que o futuro é incrível e nos perguntava se estávamos prontos. E que nos punha a ver dinossauros e outras coisas em realidade virtual. Nada contra. Excelente ideia. Marca esta de telemóvel que desde o ano passado aboliu a referência ao futuro. E este é um detalhe importante, porque não é uma coincidência. O futuro desapareceu da publicidade a esta marca por um motivo. Porque deixou de existir como espaço de projeção utópica e passou a existir essencialmente como um espectro perante o qual estamos paralisados e confinados. E, portanto, os dinossauros de realidade virtual foram substituídos neste discurso por uma espécie de torpor doméstico que nos é vendido como o presente possível. A abolição do futuro é ela própria uma ressignificação. Falo também de paradoxos. Paradoxos aos quais o design precisa de estar atento nesta contemporaneidade e nesta incerteza. Este slide apenas para ilustrar como, penso que saberão recentemente, uma designer norte-americana, Tory Burch, apropriou-se de determinados motivos de camisolas tradicionais da Póvoa de Varzim e vendeu no seu site a sua versão das camisolas poveiras como sendo camisolas de inspiração mexicana. Ora, o clamor que se gerou em redor deste assunto levou não só a um pedido de desculpas, a uma ressignificação do produto, a uma reposição da sua proveniência, mas levou curiosamente e perversamente a um aumento exponencial de inscrições em workshops locais, na zona da Póvoa, para aprendizagem desta técnica. E é nestes paradoxos que podemos encontrar, lá está, como eu dizia há pouco, oportunidades também. O meu tempo está-se a esgotar e por isso mesmo, relativamente a estas três vocações, eu penso que poderei ficar por aqui, dando espaço a seguir à discussão. Gostaria só, se o Adete me permite mais um minuto, passar-vos aqui, digamos, um pós-fácil que tem a ver com algo que me interessa neste momento de forma intuitiva e que eu intitulo de Pedagogia da Percepção como repto a algo que Humberto Eco já profeticamente referia em 1967, quando propunha a constituição de brigadas de guerrilha semilógica que iriam procurar desmontar determinado tipo de indícios e de sinais no que dizia respeito à contemporaneidade de então. Eu advogo que este termo profético de Humberto Eco necessita de ser recuperado e operacionalizado nos dias que correm. Fazendo-o desta forma, observando, produzindo e comunicando de forma crítica léxicos e padrões frequentemente discretos, mas que determinam a nossa experiência do cotidiano. Exemplo possível, desde logo, aquele que eu apresentei há pouco,
a abolição do futuro, porque o futuro deixou de ser possível enquanto utopia. Mas outros são também possíveis. Falando da quase extinção do território da viagem de avião, ainda assim, nos meses antecedentes aos confinamentos, colecionei um conjunto de testemunhos interessantíssimos em como os aeroportos estavam a ser invadidos de todo o tipo de exercícios métricos, nos quais éramos convidados a classificar as nossas experiências até ao absurdo. Eu gostava de saber em que é que se constitui uma experiência mensurável de espera de uma bagagem levada num avião. Como gostaria também de compreender o que é que se pode retirar de mensurável de uma experiência de utilização de casas de banho públicas. São questões que eu penso que se cruzam com aquelas que o Carlos colocou, não é? Porque há aqui uma ambição de rigor que nos escapa, no entanto, na própria essência do que está a ser pedido. Que tipo de experiência é mensurável neste caso? Da mesma forma que o determinismo tecnológico, em painéis interativos, por vezes é tão somente a mesa possível num almoço volante. E da mesma forma que, argumento eu então para terminar, e obrigado a Adérito por esta pequena tolerância, que devemos estar atentos a outros territórios, porque se há algo que caracteriza o conhecimento científico é a sua abolição de hierarquias daquilo que pode ou não ser escrutinável como motor de conhecimento. E uma área de escrutínio que eu tenho vindo a ter em conta de forma particularmente próxima é a área da comunicação online, das redes sociais e da criação de memes. Uma espécie de espaço delirante no qual, por um lado, obviamente, falamos de hilariedade e de volatilidade nessa hilariedade, mas que eu advogo que, simultaneamente, é também um espaço de necessidade na contemporaneidade para a nossa própria sobrevivência psíquica e espiritual. Nós necessitamos deste humor como forma de nos situarmos perante o próprio delírio da realidade. E assim temos conjunções absolutamente abismais entre as referências históricas tradicionais e contemporâneas, aparentemente aleatórias. Mas eu argumento que, na sua aparente aleatoriedade, dizem-nos e continuam a dizer-nos algo de profundamente importante na cultura contemporânea. Esta convergência entre o horror e o jogo não é apenas um motivo de 5 segundos de riso. Está a dizer-nos algo. Algo, aliás, já advogado pelo coletivo holandês MetaHaven, neste livro altamente profético também, que eu recomendo. E falando de livros, não esquecendo que historicamente as coisas têm as suas referências. E a capa da Sociedade do Espetáculo acaba nas pipocas do Pingo Doce. É irónico, mas diz-nos também algo sobre os percursos que vamos cruzando. Termino assim com 3 composições minhas, que são também um convite a que a investigação em design se faça precisamente por uma via etnográfica que comunica para além das palavras, encontrando os tais paralelos, as tais similitudes, os contrastes, o reconhecimento de que o design, na sua perspectiva semântica, é um território de reinvenção constante dos arquétipos mitológicos, e não esquecendo, como eu referia no início, sempre a questão da escala. Muito obrigado e, Adérito, a tolerância foi preciosa para poder chegar aqui. Muito obrigado pela paciência. Nós é que agradecemos, Heitor. Penso que essa tolerância valorizou completamente a tua apresentação, complementando-a, não é? E, portanto, ainda bem que isto fica registado para depois podermos mais tarde consultar. Obrigado, Heitor.